Bora lá, né? Vamos à correção da atividade que foi passada na nossa etapa 3, capítulo 2. Tá? Tá no livro didático de vocês a partir da página 459. Vamos lá. Primeiro, as questões elas são subjetivas. Tá? Você pode ter respondido da forma correta e não tá do mesmo jeito que eu escrevi aqui, tá bom? Não tem nenhum problema. Importante entender. O que é trigonometria? Trigonometria vem da palavra, a sua formação da palavra vem de triângulo. Tá? Então, a trigonometria é um ramo da matemática, é uma parte da matemática que estabelece os métodos de resolução nos triângulos. E esses métodos de resolução que vêm dos triângulos geram inúmeras consequências não só para os triângulos, mas para o comportamento de inúmeras situações do cotidiano, gerando, por exemplo, as funções trigonométricas. Tá? A gente vai conhecer, tá bom, um pouco da trigonometria, certo? E é por isso que é importante assistir o vídeo até o fim, porque mais importante do que avançar de série é você aprender, é a aprendizagem. Né? Então, trigonometria, tá? É um ramo da matemática que estuda a resolução dos problemas que envolvem triângulos e, consequentemente, funções trigonométricas. Tá? E essas funções trigonométricas vão para além dos triângulos. Então, a questão 2 também é bem fácil, né? Quais os principais instrumentos de medição de ângulos? Aqui eu citei alguns. Tá? Bom, esse aqui é um instrumento de medida de ângulo, tá? Que a gente usa muito na escola, tá? Que é o transferidor, né? A gente posiciona essa parte de baixo aqui do transferidor numa linha e a gente verifica a outra linha por onde está passando e, consequentemente, a gente consegue por aqui anotar o ângulo. Só que não existe o transferidor. Deixa eu ver aqui se a página da internet carregou, tá? Tá? Uma das medidas de ângulo mais importantes também, além do transferidor, deixa eu ver aqui nessa mesma página, é o teodolito, tá? Esse instrumento aqui, que a partir dele consegue-se fazer visualizações, por exemplo, em terrenos, tá? E consegue-se, através dele, não só medir ângulos, tá? Mas dessas informações aqui se pode calcular distâncias, pode-se calcular tamanhos de áreas, tá? E aí vem em consequência, por exemplo, o teodolito ele é fundamental para quem realiza esse tipo de estudo, tá? Estudos relacionados à topografia de terrenos, tamanhos de edificações e por aí vai, quando são edificações grandes. Mas tem outros instrumentos de medição de ângulo. Aqui eu procuro uma página na internet que mostra alguns, tá? Até porque dessas medições de ângulo é que o homem tem noções do tamanho da Terra, tá? Ninguém foi numa fita métrica medir em volta da Terra quanto que dá, ou saber distância entre os astros, né? Quem faz isso, né? Então, daí vem a importância desses estudos relacionados à trigonometria. Tá? Então, é fundamental para o estudo da trigonometria ter a noção de ângulo, tá? E saber as medidas dos ângulos. Então, o ser humano vem em várias invenções aqui, que nós temos o astrolábio, tá? Que é uma invenção bem antiga, que era um dos objetos usados, valia-se de inclinação dos ângulos para observar os astros, né? Certo? No céu. Aqui o nosso teodolito, aqui de forma ainda bem arcaica, nem se parece com aquele que eu mostrei nesse instante na imagem, né? O sextante também, ó, também era usado para observar o comportamento dos astros, e aqui tinha inclinação, essa abertura aqui era o ângulo em graus, né? Hoje em dia nós temos os medidores de ângulo digital, ó, e aí você bota essa parte aqui numa direção e a outra em outra direção e aparece no visor o ângulo aqui, tá? Então, no caso aqui, a pessoa está verificando se esse ângulo aqui formado, no caso aqui, se está um ângulo de 90 graus, né? No caso aqui está. Esse ângulo de 90 graus, os pedreiros chamam muito de esquadro, tá? Inclusive, eles têm uma ferramenta idêntica a essa que se chama esquadro, para verificar se de fato o ângulo aqui formado é um ângulo em L, né? Em ângulo em perfeito L, 90 graus, tá? E o nosso bom e velho transferidor, que é uma ferramenta que todo mundo conhece, né? Faz parte do material didático, por exemplo, das crianças. Tá? Aqui eu coloquei alguns deles, tá? Certo? Deixa eu ver aqui na questão. Aqui eu citei alguns deles: astrolábio, teodolito, sextante, transferidor, medidor de ângulo digital, medidor digital de ângulo, né? Bom, quais os tipos de triângulo? Já que isso tudo parte de estudos relacionados ao triângulo, quais os triângulos que existem? Bom, existem duas classificações de triângulo, tá bom?
uma depende dos lados e outra depende dos ângulos. Tá? Então, é possível um mesmo triângulo ele ter duas classificações. Uma dependendo dos seus lados e uma outra dependendo dos seus ângulos. A mais fácil é essa que depende dos lados. Por exemplo, tá aqui, esse texto aqui está em espanhol. Tá? É a imagem mais bonita que eu procurei na internet. Então, se eu olhar para os lados do triângulo, eu ver que eles têm a mesma medida, tá? São três lados iguais, congruentes, na verdade, tá? Se eu olhei todos medem o mesmo tamanho, então esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? Equilátero. Se eu olhei para o triângulo, que eu olhei, por exemplo, eu estou vendo que esse lado e esse outro têm o mesmo tamanho. Não é todos os três, mas tem dois com o mesmo tamanho. Então, ele é um triângulo isósceles. Se eu olhei para o triângulo, olhei para o tamanho do lado dele, um media 10 centímetros, o outro 20, o outro 30. Todos com medidas diferentes. Então, ele vai ser um triângulo escaleno. Tá? Então, dependendo do tamanho do lado dele, ele pode ter os três lados iguais, três lados do mesmo tamanho, desculpe, três lados congruentes. Na verdade, não se usa o termo ângulo igual, usa-se ângulo congruente, lado congruente. Tá? Mas, vamos colocar aqui para nós iguais, para ficar até mais fácil a aprendizagem. Bom, os três lados com a mesma medida, ele é equilátero. Se não tiver os três lados, tiver só dois com o mesmo tamanho, ele é isósceles. Se não tiver nenhum dos três com o mesmo tamanho, aí ele é escaleno. Só que a gente tem uma outra classificação que é olhando para os ângulos, para as aberturas aqui. Tá? Lembrando que o esquadro, que os pedreiros chamam, seria o ângulo de 90 graus. Estou aqui sinalizando porque na câmera não foca bem. Vamos supor que o canto perfeito do livro, ó. Certo? Esse canto aqui em L, esse L aqui perfeito, tá? É o ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Se um triângulo ele tiver um ângulo perfeito de 90 graus, normalmente vem esse quadrinho aqui para dizer que esse ângulo é perfeitamente 90 graus, perfeitamente em L, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Esse ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Agora, se eu olhar para o triângulo e ele não tiver nenhum ângulo reto, todos os ângulos for menor do que 90 graus, tá? Não tem nenhuma abertura aqui que dê para formar um L, tá? Aí a gente diz que todos os ângulos dele são agudos, são menores do que 90 graus. Então, ele vai ser chamado de triângulo acutângulo. Bom, então vamos repetir aqui. Se ele tiver um ângulo reto, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Não é a figura retângulo, é um triângulo retângulo. Certo? Continua sendo um triângulo, três lados, mas é classificado como um triângulo retângulo. Agora, se ele tiver... Aqui está retângulo, porque aqui com certeza está em espanhol, algo desse tipo. Se ele não tiver nenhum ângulo reto, nenhum ângulo no esquadro, vamos dizer assim, todos os ângulos menores do que o esquadro, aí ele é chamado de triângulo acutângulo. A classificação dele é triângulo acutângulo. Agora, se eu olhar para ele, eu perceber que tem um ângulo que está maior do que o 90 graus, né? Está maior do que o formato do L, né? Está muito aberto, aí ele é um triângulo obtusângulo, certo? Então, retângulo, acutângulo ou obtusângulo, dependendo dos ângulos. Ah, professor, estou com dificuldade ainda, mas vamos fazer exercício, tá? Tem trabalho, tem avaliação, tudo isso é para aprendizagem de vocês, tá? Aqui é mais um primeiro contato. Professor, desses 6 triângulos aqui, tá? Dessas 6, na verdade, são 2 classificações, tá? E 6 possibilidades. Desses triângulos, qual o mais estudado e por quê? Desses triângulos aqui, o mais estudado é o triângulo retângulo, certo? Bom, por quê? Porque ele possui um ângulo reto, um ângulo do esquadro, tá? Dele parte relações que a gente vai estudar, por exemplo, agora. No nosso curso a gente estuda basicamente só ele, certo? Porque também ele é muito comum no dia a dia das pessoas. E porque, além de ser muito comum, ele também é o mais fácil de ser estudado entre todos, tá? Então, além de ser muito comum, ele também é mais fácil de ser estudado porque é o que a gente chama de esquadro, tá bom? Ele é mais fácil de ser estudado, tem regras específicas para ele, por exemplo, tá? E é também muito comum no dia a dia das pessoas. Então, vamos nos concentrar agora, não em todos os triângulos, vamos nos concentrar no triângulo retângulo, tá? Tudo bem. Como são chamados os lados de um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. Bom, retomando agora. Então, desses 6 triângulos aqui, o mais estudado é o retângulo. E enquanto os lados dos outros são só lados, os lados do triângulo retângulo, que são 3, eles são batizados, tem nomes específicos, tá? Quais são eles?
O maior dos lados dele, tá, a gente chama de hipotenusa, tá? E os outros dois lados são catetos, tá bom? Então, no triângulo retângulo, de tão específico, de tão estudado que a gente acaba fazendo com ele, a gente batiza os três lados dele, tá, de nomes específicos, principalmente quando a gente quer estudar funções trigonométricas, tá? Razões trigonométricas que, por final, se estendem em funções trigonométricas. Nós temos a hipotenusa, o maior dos lados, e os outros catetos. Bom, então, como são chamados os lados de um triângulo retângulo? É hipotenusa, o maior dos lados, e os outros catetos. Tá? E eles recebem nomes específicos, tá? A partir do momento que eu coloco um nome aqui, marco um ângulo aqui, eles podem receber o nome de cateto adjacente e cateto oposto, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula, tá? Então, hipotenusa, que é o maior lado, os outros são catetos, tá? Não vamos nos preocupar agora em classificar como adjacente ou oposto, tá? Então, a hipotenusa e os outros são catetos, tá? Um é cateto adjacente, o outro oposto, mas a gente vai ver por quê e em que situação isso se aplica, tá? Já que a gente falou que daqui surgem da trigonometria é importante, não só para o triângulo, mas para diversas situações, quais as relações trigonométricas principais que nós vamos estudar? As relações trigonométricas, elas são muitas, tá? Até porque tem as relações trigonométricas inversas, tá? Mas nós vamos estudar dessas relações aqui que vão estar dentro do nosso triângulo retângulo e que também vão se expandir por aí afora para outros triângulos, para inúmeras situações do dia a dia. Nós temos as mais importantes, são seno, cosseno e tangente, tá? Um instantinho. Então, seno, cosseno e tangente. Vocês encontram essas relações aqui, por exemplo, no livro de vocês, na página 463, tá? Vocês têm uma tabela com informações de ângulos que vão do 1 até o 80. Na tabela de vocês, acho que vai mais, tá? Que é a imagem da internet. E para cada ângulo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, vocês têm o valor do seno, do cosseno e da tangente. Aqui está abreviado, seno, SEN de seno, cosseno, cos, e tangente normalmente se abrevia para TG, tá? Desses valores aqui que a gente tem na calculadora científica, ou a gente tem na tabela do livro, são importantes, por exemplo, para a gente resolver esses problemas aqui, ó, tá? Problema como esse, que a pessoa tem um prédio, está a uma distância do prédio, está vendo o topo do prédio por um ângulo, não dá para subir no prédio e medir o tamanho do prédio, mas com essas informações aqui, ó, de seno, cosseno e tangente, a gente consegue, por exemplo, calcular a altura do prédio, saber a que distância se está do prédio indo aqui por essa linha, tá bom? E que são situações importantes do dia a dia. Não necessariamente de vocês, não necessariamente nós, mas do dia a dia das pessoas, tá? Então, imagine a situação aqui, precisamos saber a altura do prédio, nós não temos como subir até lá e medir, mas nós nos colocamos a uma distância dele, medimos o ângulo que se faz com o topo dele, e com os conhecimentos da matemática, de seno, cosseno e tangente, a gente consegue calcular, por exemplo, a altura dele. Nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos talvez ter uma questão na prova sobre isso, uma questão no trabalho sobre isso. Mas o nosso objetivo aqui é entender que nos triângulos, o mais importante é o triângulo retângulo, porque está muito aqui, ó, isso aqui forma também um triângulo retângulo, tá? E esse ângulo bem aqui é perfeitamente em L, tá? Se você pegar aqui, ó, essa linha com essa aqui, está perfeitamente um ângulo 90 graus. Entender que o triângulo retângulo, ele é o mais importante, tá? E que conhecendo essas razões trigonométricas aqui, que a gente não precisa conhecer todas, obviamente, não agora, tá? A gente sabe que conhecendo essas razões, a gente possibilita, por exemplo, calcular distâncias sem necessariamente ter que medir. É por isso que os astrônomos, por exemplo, eles têm noção de que distância o Marte está de Vênus, que distância Vênus está da Terra, tá? Sendo que ninguém foi lá medir. É conhecendo esse estudo matemático aqui. E nós vamos fazer também alguns exemplos disso, tá? 7. Cite a situação mais comum em que usamos as razões trigonométricas. A situação mais comum é justamente essa, tá? Quando precisamos encontrar distâncias grandes ou difíceis de serem medidas, tá? Numa figura que se aproxima a um triângulo retângulo. E a gente monta uma figura próxima do triângulo retângulo e consegue identificar essas medidas, por exemplo, sem ter que, de fato, ir lá especificamente no local e medir.
Seja porque é difícil para medir, seja porque no caso dos astros não dá para ir mesmo, né? Então a aula de hoje é isso, espero que fique com Deus.